Qual o motivo de Pode. ter entrado na maçonaria? E qual o motivo escolher a Monte Castelo? Eu lembro que eu estava fazendo especialização em 78, 79 na França. E um dia o meu chefe lá, que eu estava embora, ele falou assim, mostrou um livro azul que havia lá na França, que eu não entendia nada. Ele falou assim, mas os homens importantes no mundo pertencem à maçonaria, aquela maçonaria que eles falavam. É possível que o Pitangui e outros grandes nomes do Brasil sejam maçons. Ele falou que encontrei meu irmão de sangue, está no Oriente Eterno, e ele começou a conversar comigo e falou que o meu avô tinha sido maçom e que ele era maçom. Um dia eu procurei um catálogo e procurei onde é que havia maçonaria. E eu não entendia como era aquilo. Eu achei que são os maçons, é um pessoal diferenciado, outra coisa diferente e tal. E realmente eu que bati na Rua do Lavradio, 97. Falei na época o grande cobridor, que eu não sabia que chamava isso aí, que era o Manuel, que é o meu padrinho, porque foi meu padrinho, e do Rui também, que o Rui também bateu na maçonaria pedindo para ingressar na maçonaria. Eu preenchi a proposta e dei entrada lá, entreguei nas mãos dele. Um dia recebo uma ligação que eu deveria comparecer no dia, foi fevereiro de 1981, que eu iria ter que comparecer lá, que eu deveria estar de terno escuro, e deveria levar uma sandália. Eu não entendia nada, eu fui. Quando chegou lá, eu vi que havia pelo menos mais 5 outros candidatos. Entramos, começamos a ser feita a nossa iniciação na loja Monte Castelo. Quem me acompanhava era o irmão Ney Inocêncio. Eu lembro quando estava no finalzinho, já para entrar no templo, para pedir a luz, etc. Ele falou assim, olha, preste atenção, hein? Você não confunda maçonaria com amassar a Maria. E aí começou a loja Monte Castelo. Quem foi o seu padrinho? E falar um pouquinho sobre ele. Muito interessante, tá dizendo? Porque, como eu falei, depois eu fui descobrir que eu e o Rui já tínhamos o mesmo padrinho, que era o grande cobridor. Foi ele tinha indicado, você tem ideia, a loja Monte Castelo, uma loja que tinha uns 20 anos, e tudo era de algumas pessoas que tinham ingressado Jacomino, dos militares, e começando a ingressar algumas pessoas que eram da aviação. Tanto que essa iniciação na loja Monte Castelo teve 11 iniciados. Acho que há muito tempo não tinha tanto iniciado. Então, nós começamos a ser realmente o baluarte, a segurança da loja Monte Castelo, com 11 iniciados. E só que nós continuamos, acabamos passando para companheiro, perseverança, eu, Rui, mas foi importante até porque gerou um aprendizado e uma busca sempre para a gente fazer o melhor pela nossa loja. E o nosso querido Manuel, que era o grande cobridor, viveu mais uns anos, 10, 12 anos, e a gente sempre agradecia por ele ter nos indicado para a loja Monte Castelo. Nos conte uma história marcante vivida na Monte Castelo. Eu lembro que estava sendo em 85, ele disse assim, você vai ser o candidato à loja Monte Castelo. O Osias me ligou, e eu estava uma noite pensando, aí eu liguei para o Osias, falei, Osias, vou contar uma coisa para você vai ficar mais 2 anos, porque eu não me sinto preparado, por 35 anos, para assumir a loja Monte Castelo. Então, eu acho que daqui a 2 anos eu vou me preparar para isso. Então, esse foi um fato marcante. E aí, quando teve esse episódio, aí eu passei a ser primeiro vigilante. Então, fiquei 2 anos em preparativos para ser venerável da loja Monte Castelo. Então, fui venerável da loja Monte Castelo, episódios importantes na loja Monte Castelo. O que leva o irmão a ter tanto tempo de Monte Castelo? E o que a Monte Castelo significou e significa hoje em sua vida? Primeiro, me acostumei a ir para a loja Monte Castelo. E digo até hoje, desculpa, não sou grau 33, porque eu não tenho a mínima vaidade de ser 33. O que eu sempre gostei foi de loja. Os graus simbólicos são importantes. Ainda mais que hoje está muito melhor. Muitos colegas, irmãos da loja Monte Castelo assumiram. Mas eu percebi porque eu gostava de loja. Gostava quando eu visitava a loja. Lembro que quando eu era venerável, os irmãos aprendizes, eu queria fazer sessão de companheiro ou de mestre, a gente tinha uma coisa, um relacionamento muito bom com a Scripta Veritas. A gente sempre visitava a loja, eles visitavam a gente. E estou muito feliz de ver essa juventude assumindo a loja Monte Castelo. E como diria Osias, como diz Jacomino há muito tempo, a gente sabe que a loja Monte Castelo hoje ela não vai bater, sabe, colunas, ela está muito firme e vocês estão conduzindo com todo carinho e com toda a dedicação. Qual aprendizagem o irmão teve ao ser venerável? E o que fez eu aprender muito como venerável foi manter um grupo unido. O meu primeiro vigilante, segundo,
Então, eu tive a Mauri, depois do segundo mandato foi Trajano e Rui Vasconcelos. Então, nós nos preparamos para alguns mandatos à frente e deixar toda essa preparação para que vocês pudessem conduzir. E depois de muitas reuniões de família, que nós fazíamos manhã, havia tempo. Eu lembro que nosso ex-venerável, o André, ele passou um bom tempo para entrar na loja Monte Castelo, e foi muitas sessões de família, que ele fazia um churrasco, etc. Então, nós conseguimos trabalhar o que vocês têm hoje, foi muito trabalho de nós 4 pioneiros. E o apoio do Osias. O que o inesquecível Osias queria afirmar ao fazer a analogia de que a Monte Castelo era como a Rebeca, desejada por tantos? Então, a Rebeca era o seguinte: a Rebeca é antes de Cristo. Então, era uma moça muito bonita, então ela desejava, porque ela era muito simpática, ela foi muito importante naquela época do antes de Cristo. Então, daí o desejo, porque era muito importante, que muitos desejavam que ela fosse a mulher deles, alguma coisa parecida. Por isso que ela é desejada. E a inveja já é uma palavra colocada pelo Osias, ou seja, porque a loja Monte Castelo sempre ela foi baluarte, sempre foi à frente. E muitos queriam vir para a loja Monte Castelo até se tornarem veneráveis, e sempre não havia visita. Eu lembro quando eu iniciei, toda ela estava o Cândido Pereira, que era o grande primaz, os medalhistas, todos com aquelas medalhas importantes, o Dirceu, todo mundo ia nas sessões da loja Monte Castelo. Então, por isso, não é que ela fosse invejada, a palavra dela, mas ela é desejada, ela é querida. Então, foi uma loja sempre muito querida no Templo Maçônico. Tivemos sempre pessoas importantes. Muitas vezes, tinha a presença do grão-mestre, tanto no meu mandato como depois de outros. Então, por isso que ela era tão, ele fala para invejada, era tão querida, era mais desejada de fazer parte da loja Monte Castelo. E a última pergunta: qual mensagem que o irmão gostaria de deixar aos irmãos mais novos da Monte Castelo? E qual a expectativa da Monte Castelo para o irmão, né, com 100 anos? A gente vê que a loja Monte Castelo ela está muito firme. A gente vê que, mesmo tendo passado essa pandemia, a importância de fazer reuniões virtuais, de manter a perseverança. Temos um grupo de aprendizes novos, que vão ser companheiros, que vão ser mestres. E a gente consegue perceber na evolução da Monte Castelo, eu acho que ela está pronta, preparada. Como dizia o Osias, lembrando ele para encerrar, ela está preparada para o terceiro milênio, que era a coisa que ele mais falava, assim, o terceiro milênio chegando, terceiro milênio.